Bom dia. Bom dia, Malu. Tudo bem? Sim, Bom, tudo bem? tudo bem também. Hum, Graças a Deus. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Olá, Olá, Maíva. Bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo sim, você? Tudo bem também. Professora, esses dias deu uma vontade de comer um bolo de cenoura. Eu pensei em Ah, você. nem fala. Eu ia comentar isso, sabia? Sempre que eu vejo Olha, você aí, eu penso no bolo. vou com aquela cobertura bem grossa de chocolate. Nossa, aquela igual Essa que quarentena. tinha no bolo do Léo, né? Quando o Léo era da cantina, lembra? Lembra quando a Sim, cantina era sim, do Léo, sim. né? Mas no outro dia Nossa, aquilo é eu não tinha barra de chocolate, né, para fazer daquele jeito. Aí tinha só chocolate em pó. Aí eu peguei na internet lá, procurei, aí fiz uma calda com chocolate em pó, manteiga, açúcar. Tinha um tempão que eu não fazia assim. Aí fica aquela calda fininha e brilhante, sabe? Nossa, ficou gostoso também. Ah, bom sério? dia, É, gente. Nunca é tentei isso, bom não. que. Oi, Ana, bom dia. Oi, Léo. Olá. Oi. Tudo bem? Vou fazer um bolo hoje. Estamos Tentar. falando de bolo, por enquanto, enquanto o pessoal entra. Mas é uma boa opção essa calda para quando a gente não tem barra de chocolate ou creme de leite, né, para fazer aquela ganache. E agora também não dá para ficar indo ao mercado toda hora. Então, é uma boa Sim, opção. Ficou bem bom. Depois eu te mando, se você quiser a receita. dá uma olhada depois. Ah, por favor. Mando sim. Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela do livro interativo. Eu tentei fazer isso com o segundo ano, agora mais cedo, mas meu computador travou. Eu espero que agora eu consiga. Deixa eu só abrir aqui, só um momento, tá? E aí a ideia é que a gente explore as atividades do livro sobre essa primeira parte que a gente estudou na segunda-feira, né, que tratou de uma forma mais ampla das motivações internas e externas que levaram a esses processos de independência na África e na Ásia. E depois eu quero combinar com vocês aquilo que eu cheguei a comentar na segunda, a respeito da gente fazer uma atividade avaliada, que a gente tem que fazer mesmo, mas de vocês gravarem um vídeo ou um podcast, pode ser bem curtinho, né? Sobre alguma experiência dessas de independência. Aí um pode escolher Índia, o outro pode escolher Argélia, a outra pode escolher África do Sul, enfim, são muitas experiências muito bacanas, assim, que incluem personalidades bem famosas e eu acho que se vocês conseguissem fazer, poderia ser legal. O que vocês acham? Gostei da ideia. Eu acho top. Beleza. Aquele podcast que vocês fizeram no bimestre passado, eu nem comentei porque a gente não teve encontro no Zoom depois. Eu só coloquei no fórum que eu tinha visto e tal. Teve alguns que eu não consegui ouvir. Então, assim, depois, quando vocês forem fazer esse agora, para quem for fazer podcast, checar direitinho se o link, depois de gerar o link, entrar no próprio link para ver se tá abrindo. Eu não consegui ouvir Eu o da fiz isso. Maeva, o do Foi meu. Alejandro, o da Malu Chaves também não consegui ouvir. Ai, Depois, meu Deus. Que bom, porque não ficou bom. imagina. Eu me diverti ouvindo, nossa, muito engraçado. O da Manu, depois no começo, ela já fala assim: eu tô morrendo de vergonha, né? Mas tudo bem. É mesmo.
Que graça. Você ouviu, Léo? Ouvi. Muito legal, eu me diverti. O do Klinger ficou com um fundo musical assim super emotivo, muito, muito maneiro. Léo fez aquele no um PowerPoint, né? Ficou muito legal também. É. Ficou muito legal. Então, aí para esse nosso novo momento, a gente pode combinar, de repente eu posso abrir lá no fórum e colocar os países, para a gente não perder tempo aqui agora fazendo isso, mas colocar os países e aí vocês vão escolhendo, tá? E como aqui a gente não tem muita gente, se vocês que estão aqui ao vivo quiserem já pensar em algum e falar, eu já anoto, porque aí vocês ficam com essa prioridade, né? Já que vocês estão aqui. E aí eu, quando lançar lá os países, eu já lanço com os nomes de vocês, se vocês quiserem. Tá? Ah, eu quero. Eu Maia quero. vai fazer sobre Argélia, eu já imagino. Vai sobre Gana. Léo vai fazer sobre Gana, legal. Maeva. Tá ouvindo, Maeva? Seu microfone está desligado. Acho que ela saiu. Ana, tem algum que você se interesse? Tem Índia, África do Sul, tem a questão do apartheid, né? Tem os países Ah, eu de quero da Índia. beleza. Com África do Sul. Aí, Ana Elisa, Índia, é isso? Não, eu. Eu quem? Malu? Isso. Eu vou ficar. Argélia já foi? Argélia, não. Posso ficar com a Argélia, por favor? Claro. Eu Pode e deve, né? Malu, Índia, né? Sim. E Ana Elisa, falou já? África do Sul. Ótimo. Muito legal, gente. E você ficou bem, né, Ana Elisa? Se recuperou? Então, daqui a pouco eu vou pro hospital. Não acredito. Sério, porque eu tô tossindo muito. Eu tô até deitada agora. É mesmo, Ana? Tô com febre ainda. Meu Deus, achei que você tivesse melhorado daquela vez. Não, tipo, ontem à noite foi péssimo. Sério? Caraca. E já tem muitos dias, né, Ana Elisa? Sim, olha que eu só saí de casa uma vez, que foi pra ir ao banco. Nossa. Ai, nossa, melhoras para você. Melhor. Obrigada. Melhoras, Ana. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada. Querida. Dá vontade de abraçar, né? Mas a gente não pode. Ixi. Precisar de Ana, qualquer estou te coisa. mandando um abração virtual. Um abraço virtual. Nossa, mãe. Um abraço psicológico. Pois Afeto. é. Afeto. Depois você, se puder, manda notícias pra gente, Pode deixar. tá? E fala pros seus pais que qualquer coisa é só a gente ajuda da maneira que for possível, tá? Pode Tá bom, contar. obrigada. Ale, bom dia, tudo bem? Bom dia. Na medida do possível. E você, Fábio? Tudo bem. Você sempre fala isso, né? Na medida do possível, é verdade. Porque, tipo, assim, realmente tudo bem não tá, mas a gente tenta, sabe? A gente sempre tenta ver o melhor das coisas, mas acontece. Exatamente. Exatamente. Tudo bem não está mesmo. Mas a gente vai, né? Tentando olhar o que a gente tem de bom ainda, né? Exatamente. Professora, um minutinho só, que eu tô anotando aqui. Sobre o trabalho que você quer que a gente fale exatamente sobre o quê? Então, eu vou escrever melhor lá no fórum para ficar registrado, não ficar ok. só Ok. assim, oralmente, mas eu vou explicar aqui.
Oi, Bush, bom dia. A gente vai. Eu queria que vocês gravassem um vídeo ou um podcast, o que vocês se sentirem mais à vontade, sobre o processo de independência de um determinado território. Então, por exemplo, o caso da Maeva, sobre a Argélia. O processo de independência argelino teve uma guerra, né, com o colonizador. Então, assim, falar das características gerais dessa guerra e como foi o processo de independência. Isso serve para todo mundo, para o caso da Índia, para o caso da África do Sul. O caso da África do Sul é interessante porque é uma independência que acontece, mas que ela fica nas mãos das elites brancas, né, que viviam na África do Sul. Então, não é uma independência, digamos assim, de fato. Né? A população local não consegue chegar e acessar o poder, e aí tem toda aquela questão do apartheid. E aí a independência de fato, digamos assim, né? O momento em que realmente acontece a tomada do poder, a chegada ao poder das populações de direito, é o momento do Nelson Mandela, que é uma figura super importante. No caso da Índia tem a figura do Gandhi também. São vários casos. Em Gana a gente tem a figura importante, né, intelectual e tal, que vai liderar o processo. Então a gente tem que analisar esses casos. E aí, assim, é como se vocês gravassem um vídeo ou um podcast tentando tornar a coisa o mais fácil de entender possível. Então, dei uma estudada, marquem os pontos mais importantes e expliquem, assim, não precisa ficar ótimo, pode ter erro, não tem, assim, né? Errei, me enrolei e tal, não tem problema, não. Tá? Pode ter isso, Ok. isso aí, não tem problema, não. Tá? Fabi, Oi. o Rafael disse bom dia. Obrigada. Bom dia, Rafael. Você deve estar me ouvindo, né? E tem uma pessoa que entrou aqui com um super código aqui, eu não sei quem é, vocês sabem? Quem é que entrou por último agora? É o Klinger, será? Não. Ou deve ser o João. Será? Eu entrei também, mas não sei. É você, Manu. Manu. Manu entrou codificada aqui, não aparece seu nome, aparece só um DKG TSQ. Falei, gente, será que é um espião na nossa aula? Uma outra coisa... Assim. Oi? Não sei porque entrou assim, não. Pois é, deve ser o código do aparelho que você tá. Mas tudo bem. Tudo bem com você, Manu? Tudo. Que bom. Essas aulas, gente, agora estão... a gente já gravava, né? Mas a gente ainda não tinha uma maneira muito de disponibilizar esse link, né? Agora, eu comentei isso na segunda, acho que o Léo perguntou, as aulas estão disponibilizadas por um link de YouTube. E aí vocês podem assistir depois, elas vão ficar no dia seguinte, provavelmente, da aula, a gente já consegue postar lá na biblioteca de classe, na pasta dessa aula do mesmo dia. A aula de segunda já tem lá o link postado dentro da pasta da aula, tá? Vai ser assim sempre, assim, não acontecendo problemas de gravação e tal. Eu tive problema com uma turma só, mas o de vocês entrou direitinho, já tem o link. A gente está hospedando lá na biblioteca de classe, tá bom? E aí, para quem chegou depois, a gente hoje vai fazer uma aula de exercícios a respeito do que a gente discutiu na segunda-feira, e eu vou abrir um fórum sobre a atividade avaliada, na qual cada um de vocês escolhe um país para tratar o processo de independência. E aí vocês vão gravar um vídeo ou podcast para falar sobre isso. O prazo é segunda-feira que vem. Vocês acham tranquilo ou é melhor até quarta? Tá tranquilo. A gente faz assim, pessoalmente, eu acho melhor deixar até quarta. De preferência. Também. Mas,
Ah, então beleza. A gente deixa até quarta. Eu ia dizer que deixaria até segunda e se alguém precisasse, deixava até quarta. Mas eu deixo direto até quarta. Porque eu pretendo fazer vídeo. Aí eu acho que pode demorar um pouquinho mais, sabe? Tipo, Não, é bem mais complicado. Beleza? Eu deixo até quarta, não tem problema. A gente está começando o bimestre. E aí, para quem chegou depois, Manu e Bush, a gente já escolheu alguns países aqui para quem estava desde o começo. E aí eu vou postar isso lá no fórum, vou explicar direitinho lá no fórum de novo o que é preciso fazer e tal. Não é nada demais. Vídeo ou podcast pequenininho sobre algum país, tá? Vamos iniciar, então, efetivamente? No plano de aula de hoje, que está postado lá na plataforma, eu coloquei, disponibilizei, né, um link, que é o link da palestra TED da Chimamanda Adichie, que eu comentei na segunda-feira, e essa palestra dela se chama O Perigo de uma História Única. A Chimamanda é uma escritora nigeriana e atualmente tem um reconhecimento global, assim, e ela trabalha muito sobre a questão da invisibilização do continente, países africanos, né? E da estereotipação da África como se fosse... Muita gente que acha até hoje que a África é um país, tem gente que não sabe que existem línguas originais dos povos africanos, tem gente que acha que a África é fome né, em toda a sua extensão, só associa com fome, AIDS, pobreza, enfim. E a Chimamanda tem um trabalho justamente de mostrar que países africanos têm capitais desenvolvidas, estados estabelecidos, universidades, enfim. E ela conta um pouco da trajetória dela quando ela foi estudar, fazer faculdade nos Estados Unidos, e a colega dela de quarto ficou muito surpresa quando viu, por exemplo, ela utilizando um fogão. Falou, ué, mas lá de onde você vem tem fogão? Você fala inglês? Tipo, como assim, né? Não sabia nem que a Nigéria tinha sido colonizada pelos britânicos e que o inglês tinha sido introduzido como língua oficial, né, das escolas e tal. Então, assim, essa palestra dela tem 19, 20 minutos e é muito interessante. Assim, eu fiquei em dúvida se eu já teria passado ela para vocês em outra oportunidade, mas eu acho que não. Eu lembro que quando a gente foi falar justamente desse assunto, eu passei para a galera que era segundo ano e que foi terceiro ano passado, né? E agora essa matéria está no terceiro ano, então eu deixo aqui o link disponível para vocês. Vale muito a pena assistir, assim, é muito bonito, é engraçado, divertido, sabe? E vale a pena para a gente desconstruir um pouco desses estereótipos que a gente, querendo ou não, permeiam a nossa cabeça e o nosso entendimento de mundo mesmo. E tem tudo a ver com esse tema que a gente está tratando, tá? E aí a gente vai trabalhar das páginas 7 a 10 do livro 16 de vocês, fazendo os exercícios que tem lá. Eu vou tentar abrir aqui, só um minutinho, tá? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. São essas páginas. A mamãe está aqui, ó, com os alunos. Tudo bem, não tem problema. Temos um participante aqui. Ele fica com vergonha. Ele já chega pedindo desculpa, tadinho. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Só
Só um minutinho. Ah, não, peraí. A página 7 aí do livro de vocês, vocês estão com o livro aí? Tem como conferir? Sim. Sim. É a página que tem atividades explorando o conhecimento? É essa? Sim. Sim. Tá. Então eu vou tentar compartilhar aqui. Apareceu para vocês? Apareceu. Eba, que bom. Porque é ruim quando a gente planeja e o negócio não funciona. Então, vamos lá. Então, todos aí, não tem ninguém pedindo para entrar por enquanto, não, né? Não. Tá. Então, eu vou dar continuidade, tá? Então, a gente tem aí essa primeira atividade, que é identifique os fatores internos e externos que impulsionaram os processos de emancipação política na África e na Ásia. Eu falei disso na segunda-feira, vocês estão lembrados? Pelo menos de um fator externo e um interno que possa ser assim geral e que a gente possa colocar aqui? Sim. Podem falar. O enfraquecimento dos colonizadores, né? O enfraquecimento dos colonizadores, né? No cenário pós-Segunda Guerra. O que mais? A insatisfação de serem submetidos a uma dominação colonial, que eu acho que é mais um fator interno, né? Sim, com certeza. O crescimento demográfico nas regiões ampliou a diferença entre os colonos e as pessoas que moravam lá. Isso, boa, Ana. Isso a gente não, acho que eu não tinha comentado na última aula, mas tem lá, né, no material de vocês, justamente isso. O crescimento demográfico acaba fazendo com que a população de pessoas locais, né, de colonizados, ultrapasse em muito a população de colonizadores, né? Então isso acaba numericamente, né, sendo um fator favorável aí aos colonizados, e aí junta tudo, né? Se conscientizam da sua condição de explorados, aí tem a questão do cenário internacional desfavorável para as potências europeias, né? O enfraquecimento. Então, tudo isso contribui. Bem legal. Vocês conseguem já enumerar aí? Podem colocar meio em tópicos mesmo, já é bacana. Alguém pensou em alguma outra coisa? Eu ia falar que eles se conscientizaram da etnia, então eles começaram a valorizar a própria cultura, né? Exatamente. Que tinha sido desvalorizada, né, oprimida durante bastante tempo, assim. Porque o discurso, uma coisa bem importante, é que o discurso europeu, quando chega, né, nesses territórios africanos e asiáticos, é um discurso assim, olha, nós somos europeus civilizados, desenvolvidos e vamos ser muito generosos de ensinar o nosso modo de vida para vocês, porque vocês vivem de forma bárbara, subdesenvolvida, com hábitos inferiores. Então, o que eles vão, né, defender é uma ideia de uma superioridade cultural europeia mesmo. Então, esses modos de viver, essas culturas locais acabam ficando muito encolhidas assim, né, por esse modelo europeu que chega e se impõe. E aí as próprias línguas locais vão sendo tratadas como inferiores. Não é por acaso que muita gente se refere a essas línguas locais até hoje como dialetos. Não são dialetos, né? Dialeto é outra coisa, é uma variação da mesma língua, né? Mas os países africanos têm suas próprias línguas.
Mas aí o europeu, quando chega e coloca a língua dele como língua oficial, acaba se construindo meio que um discurso quase que automaticamente de que aquilo que eles falavam ali eram dialetos, né? Então, tudo isso Tipo assim, eles reprimiam e faziam com que eles mesmos se envergonhassem da cultura que eles estavam, tipo, criando, né? Então, isso não só foi um processo de agressão, tipo, de chegar e falar, não, nós somos melhor, como também foi uma lavagem cerebral para eles, né? De pensar, nossa, eles são desenvolvidos e nós estamos errados, nós temos que aderir à cultura deles, que é melhor. Então, isso aí continua até hoje, né? Isso continua muito até hoje. Muito. De pessoa, entendeu? Então, assim, foi um processo muito longo que vai ficar por muito tempo ainda, né? Isso se um dia passar. Exatamente. É muito, muito forte, assim, muito entranhado, né? Até nas próprias pessoas que são oprimidas, né? Que acabam comprando, muitas das vezes, esse discurso do colonizador. O que, Léo? Não eu falei, não. Ah, desculpa. Alguém falou alguma coisa? Foi Alejandro? Não nada, não. Mas isso é muito forte, né? E não está só no nível linguístico, dos costumes, está também na estética, né? No que é considerado bonito, né? Belo, enfim. Isso passa por uma série de questões da própria existência mesmo, né? Então, vamos para número 2. Pede para vocês descreverem o 5º Congresso Pan-Africano, e sua importância para o processo de independência política das colônias africanas. Vocês chegaram a ler isso? Que eu não falei exatamente do Congresso. Quer falar um pouquinho, Annelise? Eu coloquei assim na minha resposta. O 5º Congresso Pan-Africano ocorreu em 1945 na cidade de Manchester. O panafricanismo tornou-se a base ideológica dos movimentos de independência africana, em um cenário em que as antigas reivindicações por reformas que visavam abrandar os efeitos do colonialismo foram substituídos pelo repúdio total ao sistema colonial e à dominação europeia no continente africano. Ótimo, muito bom. Gente, queria chamar a atenção que é um congresso pan-africano que acontece numa cidade britânica. Então, isso é bem significativo, né? Acontece em Manchester. É um congresso que reúne as principais lideranças, né, dos movimentos emancipacionistas africanos. E é uma virada de chave, né? Eu acho que a Ana conseguiu sintetizar isso muito bem. Uma virada de chave, porque até então se considerava importante amenizar os efeitos nefastos da colonização. E nesse momento eles viram a chave no sentido de que não, a gente não quer mais nenhum tipo de interferência do colonizador, é um rompimento mesmo, né? Então, se antes eles queriam amenizar a interferência, agora eles partem para o discurso de romper mesmo com a dominação colonial. Alguém quer falar mais alguma coisa ou tem alguma dúvida? Tranquilo? Acho que está tranquilo. Esse fato de acontecer em Manchester, né, tem a ver com o próprio trânsito das principais lideranças intelectuais desses movimentos, né, o trânsito dessa galera no continente europeu, né, então nas universidades, nos círculos intelectualizados, então muitos deles moravam, inclusive, em países europeus, né, moravam na própria metrópole, né, no país do colonizador, tipo, moravam na casa do inimigo. Mas dentro da casa do inimigo conseguem articular esse discurso do rompimento e da mudança, né? Aqui a número 3, leia as sentenças a seguir e identifique as alternativas corretas. A1. Os processos de emancipação política das colônias na África e na Ásia foram consequência, entre outros fatores, do choque de interesses entre as elites coloniais e as potências imperialistas. Vocês acham que está correto?
Podem pensar, vou ler a segunda. A independência das colônias na África subsaariana foi marcada pela difusão da negritude. A gente tem mais 10 minutos, tá? Da difusão da negritude, movimento de resgate das raízes africanas e de valorização do orgulho dos povos negros na África e em outros continentes. E tem aí a gente está pensando, né, na parte da chamada África Negra, que é a África abaixo do deserto do Saara. E número 3, o fim do colonialismo na África encerrou as mazelas sociais geradas por ele, uma vez que os conflitos atuais no continente não têm relação com o período de dominação europeu. Essa aí é bem gritante, né? O que vocês acham? A primeira... A resposta é letra A. A Ana acha que a resposta é letra A, que a 1 e 2 estão corretas. Léo, o que você ia falar? A mesma coisa. Tá. Mais alguém? Tá. Essa número 3 é gritantemente incorreta, né? Então a gente já consegue eliminar a letra, todas as outras, na verdade, a B, a C e todas as afirmativas. Então fica muito claro que é a letra A, né? Porque é impossível de não relacionar todos os efeitos nefastos desse período com o que de alguma maneira acontece até hoje, como a Maeva acabou de colocar, né? Dessas implicações nefastas mesmo, né? Do colonialismo para a formação, inclusive, do imaginário, para a economia, para a cultura, enfim. Tudo bem, galera? Então, letra A a resposta, né? A gente pode marcar aqui e verificar. Bom, aí pensando criticamente, tem uma imagem, né? O nome da obra é África, é um pôster de 73 de uma artista cubana. Aí a questão a letra A, para descrever a imagem, o que vocês conseguem interpretar aí dessa imagem, rapidamente? Bom, dá a entender o aprisionamento da África, né? Com os arames farpados no fundo. Só que tem um detalhe. Ou a então, liberdade, porque tem arames que estão sendo cortados. Então, acho que é o fim de um sistema extremamente repressor da metrópole para a colônia. É isso que eu acho. Concordo. É isso aí. Ilustra o rompimento, né? O rompimento dessas amarras, né? Dessas barreiras farpadas aí que se impuseram no continente africano. Só um minutinho. João, tá atrapalhando. Vai lá pro quarto. Desculpa, gente. E aí, é isso mesmo. Então, a gente tem esses arames farpados e tal. Então, eu acho que a descrição da imagem é muito tranquila de ser feita nesse sentido, né? O continente africano rompendo essas amarras, essa prisão, né? E aí vocês podem trabalhar com a palavra, com um termo que vocês considerarem melhor. Aí aqui, na letra B, pede assim, relacione essa imagem aos movimentos pela independência política no continente africano, aí relacionando com o nosso tema de hoje. O que vocês colocaram ou colocariam? Eu coloquei só que foram resultados de movimentos a favor da independência. Eu coloquei entre aspas pan-africanismo e coloquei a definição. Sim, beleza. Isso aí. Dentro disso mesmo, né? Pensar que os movimentos de independência política no continente africano são movimentos que rompem com uma lógica de dominação, de aprisionamento político, econômico e cultural, né, dos europeus em relação a esses povos africanos, tá? Alguém colocar alguma coisa diferente disso? Ou gostaria de compartilhar a sua resposta? Não? Aí a letra C é muito bacana, eu acho que poderia ser até uma questão do Enem. Porque a letra C dá uma sacudida, assim, que sai do lugar comum do que a gente imaginaria para um tipo de questão dessa, porque pede assim, a autora desse pôster tem nacionalidade cubana
analise o motivo pelo qual uma artista do continente americano, Cuba, né, inserida no continente americano, produziu um cartaz sobre a África. Justifique sua resposta. Alguém conseguiu responder? Eu pensei em uma resposta, mas eu não sei se está correta. Inclusive, eu nem escrevi. Mas fala o que você pensou. Eu pensei que, de alguma maneira, a Revolução Cubana inspirou os movimentos de independência lá na África. Mas eu não tenho certeza da resposta. Eu acho que a Revolução Cubana é de 1959, né? É um período, esse contexto mesmo de Guerra Fria, no qual estão acontecendo mesmo esses movimentos de independência no continente africano, né? Alguns vão acontecer mais adiante, outros já estavam acontecendo nesse momento. Eu acho que é possível até de fazer uma relação, mas eu acho que o que a questão mais pede seria uma ideia, né, de que essa autora cubana provavelmente tem ancestrais africanos, né, porque Cuba foi também uma das colônias americanas que recebeu muitas pessoas escravizadas de origem africana. Então, assim como o Brasil, por exemplo, né? Então, uma autora cubana tem uma relação com o continente africano nesse sentido, né? Uma relação ancestral por provavelmente descender de pessoas escravizadas de origem africana, tá? Ok. Uhum. Mas interessante você pensar nesse lance da Revolução Cubana, porque elas são concomitantes, né? A Revolução Cubana e esses movimentos de independência são concomitantes. De alguma maneira, se a gente pensar, são dois processos de libertação de povos, claro, os africanos de origem africana, obviamente, mas os cubanos também estão se libertando de uma dominação europeia, né? Que é a espanhola nesse caso. Eu estou confundindo, desculpa. Na Revolução Cubana, eles não estão se libertando mais da dominação europeia. Eles já tinham feito isso no final do século XIX, né? Com a independência, porque Cuba foi a última a se tornar independente, inclusive. Né? Eu estava falando disso no segundo ano agora há pouco, por isso que eu confundi. Revolução Cubana, 1959, é o rompimento com os Estados Unidos, na verdade. Né? Já na lógica ali da nova ordem global ali do século XX. Ficou alguma dúvida? Confundi você? Professora, você é muito inteligente. Eu me confundi agora, falei, é porque a gente, dando aula no Zoom, né? Eu acabei uma aula ainda há pouco, e aí começo essa. Aí, em um determinado momento, deu um curso. Professora, você sabe um monte de data, professora. Eu tenho dificuldade de lembrar a data do aniversário das minhas irmãs. Bom, mas também convenhamos que muita coisa, né? Ai, que saudade de vocês. Da gente poder conversar mais, né? Léo que falou no outro dia, não, a aula tinha que ser maior. Eu falei, pois é, esse link cai muito rápido. Inclusive, ele vai cair em 1 minuto. A gente tem 1 minuto e 18. A gente só tem essa última questão aqui. Deixa eu abrir o texto, porque a outra é uma... Onde está o cronômetro? Aqui. Porque o João é fascinado Muito por cronômetro. fofo, cara. Dá oi ali, os alunos estão ali. Fala oi. Muito fofo. Peraí, não fica contando aqui não. Deixa não, por favor, vai lá. Então tem o texto aqui, João. Tem esse texto aqui, desculpem, que fala das obras da construção da linha telegráfica e da estrada de ferro, ligando ao Níger, e exigiam bastante mão de obra e tal. Aí eu acho que a gente não vai conseguir terminar. Vocês se importam da gente voltar no mesmo link para fazer só essa? Não, vou voltar sim. Não, Vou voltar sim.
Tá, então vamos voltar. Porque senão O vai professor que acabar... falou assim, falta só menos de 1 minuto, eu vou apresentar aqui, eu vou mandar um beijo pra vocês, não deu tempo de fazer nada, acabou. É, Exatamente. coitado. É muito rápido.